ter essa intimidade e não só falar, não só falar sobre intimidade com Deus, ler sobre intimidade com Deus, mas é algo muito mais, né, do que isso, além da letra. Vivendo o amor do Pai e a fartura que o Senhor pode nos trazer para nossa alma, né? Então, aqui, nesse primeiro título que eu quero trazer para vocês, ele vai se tratar o grito invisível da alma e o convite para a mesa, né? Eu coloquei um versículo aqui, ele vai falar assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Lá em Oséias 2,14. Esse versículo é muito poderoso, gente. Quando eu li ele, eu fiquei imaginando, né, tudo que esse versículo pode nos trazer a viver quando a gente passa a acreditar nele, né? E aqui que eu quero dizer é que muitas vezes a maior distância que a gente precisa percorrer dentro da nossa vida cristã, secular, dentro do nosso dia a dia, não é a distância geográfica, né, entre as coisas, né, entre o trabalho, a casa, entre a igreja e a sua casa, mas é os 30 centímetros que separa aqui a sua mente do coração, né? A gente pode ter títulos, ministério ativo, pode exercer várias profissões e cuidar do próximo, e ainda assim a gente carrega aquela pergunta que dilacera a alma da gente, que ecoa lá dentro da nossa alma, dentro do secreto. Quem eu sou além daquilo que eu faço? Né? Você já se fez essa pergunta? Quem você é, além daqueles títulos ali que você já tem, tipo mãe, esposa, eu sou administradora de uma empresa, o que eu sou? Né? E essa pergunta, uma pergunta que ela para você, ela te paralisa. Porque quando você não encontra uma resposta para essa pergunta, a sua alma ela começa a ficar com tanta sede daquela resposta que as coisas não fluem. Ao redor não flui, parece que a sua vida sentimental não flui, começa a gerar confusões, mas tudo porque a sua alma está em conflito. Por isso que esse é um tema muito importante, porque eu entendi que para as coisas fluírem, nós precisamos ter essa resposta. Eu não sei se hoje você vai ter essa resposta, se você já tem essa resposta, como que está o seu eu. Mas eu te digo que esse caminho que a gente vai percorrer aqui dentro hoje desse tema, ele vai ajudar. Ele vai ajudar pelo menos a você a ligar uma lanterna, a ligar uma luz dentro de você para que você possa entender se você tem essa resposta, se você não tem, hoje você vai descobrir de onde que ela pode vir. Porque por que eu coloquei o título além da letra? Porque muitas vezes a gente pode ler a intimidade, ler quem eu sou, ler tudo, a gente pode ler. A gente tem material na internet hoje para isso. Mas a sua alma, conhecer a resposta é que vai fazer toda a diferença. Né? Então, assim, Deus, ele é um Deus de detalhes, né? E a intimidade, ela é tão profunda, ela é tão intencional que às vezes a gente não permite que as nossas estruturas humanas desabem para que a gente tenta fugir dele. E ele é tão detalhista que ele cria situações específicas. Ele cria momento de esgotamento, de cansaço emocional, de questionamento para desarmar. Ele quer nos desarmar, desarmar a nossa autossuficiência, para que a gente possa realmente ouvir a sua voz no secreto da alma. Então, essa crise, ela pode estar te consumindo ali por toda a sua vida. Eu não sei quantos anos você tem, se você teve essa crise existencial na sua vida, mas é muito difícil. E a crise, ela é um deserto, ela é lugares de abandono, né? Mas são cenários que Deus ele vai usar ali estrategicamente para atrair a gente para perto dele, né? Então nem tudo, como diz ali, nem tudo vem para nos matar, né? As coisas que o Senhor prepara, ela vem para nos lapidar. Acredito assim. Por isso que nós precisamos estar sempre atento ali o que a nossa alma está buscando, né? O que o nosso interior ali está tentando nos dizer.
porque a alma grita, o corpo sente, o emocional sente, tudo vira uma confusão. Mas é dentro dessa confusão que o Senhor ele vai trazendo aperfeiçoamento, vai trazendo respostas, né? Isso que essa intimidade com o Senhor, ela precisa ir além da letra, precisa disso. E aqui no próximo tópico, eu quero trazer aqui, rompendo com o histórico de rejeição. Daí eu trouxe um versículo aqui, que ele vai dizer assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Um versículo bem conhecido. Então, o termo ali que cooperam significa trabalhar junto, né? Como as engrenagens de um relógio. Então, uma peça pode ser pontiaguda e dolorosa, mas ela ali dentro do conjunto, ela move os ponteiros do propósito divino, certo? Então, a rejeição humana, ela carimba a nossa alma com a marca do abandono. Quando a gente vive essas experiências de rejeição na infância, como ausência de pais, necessidade de aprender tudo sozinha, de repente um luto de um relacionamento que foi rompido, dentro de um divórcio, de repente luto de um filho. Então a nossa mente ela acaba criando alguns mecanismos de defesa. E aqui essa parte da rejeição, ela vai criar um mecanismo de defesa e também uma autossuficiência. E na busca de preencher o vazio, de descobrir a nossa origem, a alma ela pode se perder, né, nos caminhos tortuosos. De repente ela pode recorrer ao misticismo, né, para angariar respostas. Então você começa a fazer coisas inconscientemente, mas tudo aquilo é tua alma buscando uma resposta, né? Na perspectiva do reino, Deus reescreve a nossa história. Porém, a nossa alma, quando ela está nessa autossuficiência, nessa busca, né, cada detalhe doloroso do passado foi capturado ali e ela está sofrendo, ela precisa de resposta. Por isso que a gente precisa estar tão atento às coisas que estão acontecendo, para que a gente venha entender essa questão da intimidade. Eu vou chegar lá ainda para vocês entenderem. Então, aqui, ele fala assim que o pai, né, que ele captura toda essa dor, né, e ele permanece sustentando nossa estrutura. Mesmo naquele momento que você acha que está sozinha, que você acha que está sofrendo, que você acha que ninguém está vendo, o pai está vendo. Né? O Senhor, ele vê todas as coisas e ele nos sustenta. Mesmo passando o dia mal, mesmo chegando o dia mal, o Senhor, ele vai trazer o sustento da nossa estrutura, o sustento que a nossa alma precisa, né? Ele guarda a nossa vida, ele vai transformando a dor numa plataforma de cura para outras pessoas. Não sei se você já passou por isso, de acontecer algo com você e de repente chega uma pessoa e você aconselha aquela pessoa dentro daquilo que já aconteceu com você. Então é isso que o Senhor faz, o Senhor usa, né? Usa todas as coisas, que todas essas coisas vão cooperar para o nosso crescimento, todas essas coisas vão cooperar para que as coisas vão se encaixando, né? Assim como no ponteiro do relógio, assim como na engrenagem ali que ele precisa para funcionar. Como num quebra-cabeça, né, lá na frente você vai entender por que aquela peça teve que ser daquele jeito. E é assim que o Senhor vai trabalhando. E daí aqui, nesse outro tópico, eu trouxe aqui a mentalidade de servo, vezes a posição de filho. Então aqui ele diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, a qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, também se tornou herdeiro. Né? Lá em Gálatas 4, versículos 6 e 7. Então, o ápice da crise de identidade acontece quando a gente está dentro da casa do pai, certo? Fazendo a obra, mas agindo como empregados contratados. Né? Quem já não se sentiu assim? Você faz e parece que aquilo não te preenche, porque você está verdadeiramente agindo como um empregado e não como filho. E a síndrome do filho mais velho,
que vai falar lá em Lucas. Quem já não leu aquela passagem? Do filho pródigo, né? Todo mundo fala do filho pródigo, que saiu, gastou toda a sua herança lá e depois voltou. Mas e o filho que ficou dentro da casa com o pai? Né? O servo, ele trabalha por recompensa. E o filho, ele desfruta por herança. O servo teme o erro e a punição. O filho entende a correção e o acolhimento. Né? O servo baseia a sua segurança no desempenho e o filho baseia a segurança no amor. Você viu como é sério isso, gente? Existem dois tipos de filho. Né? Para que haja uma intimidade com o pai, a gente precisa entender qual filho é. Qual filho você tem sido? Você tem sido o que saiu, que voltou e está ali usufruindo do que o pai pode dar? Ou você está sendo aquele filho que ficou, mas ficou murmurando, ficou reclamando, trabalha por obrigação de servo, por exemplo, eu vou ganhar o salário no mês ali, vou ganhar alguma coisa, então eu tenho que fazer, então faz mais por obrigação do que por amor. Não faz o errado porque tem medo da punição, mas não reconhece o amor de filho. Né? Qual filho você tem sido? Eu acho que quando a gente encontra essa posição de filho, eu acho que é o ápice mais importante onde a gente chega para que a gente entenda o nosso nível de intimidade com o Pai. Por isso que é necessário trazer toda essa reflexão para que a gente venha a entender em qual posição nós estamos, de qual filho nós somos. Né? Então, que hoje a gente consiga identificar que tipo de filho eu sou, que tipo de filha eu estou sendo para o meu pai. Hoje eu ajo como servo ou eu ajo como filha, né? A minha segurança ali, ela se baseia por medo da punição ou eu realmente acredito na segurança porque eu tenho o amor, né? Porque eu amo meu pai, eu não tenho medo dele, eu não vejo ele como um tirano, né? Eu não vejo ele como se eu fizer algo errado, ele vai punir eu e os meus. Como que você se tem visto? Né? É uma reflexão muito séria para que a gente possa caminhar. E quando você não toma essa posição, quando você não entende, as coisas não fluem. Se você parar para analisar a sua vida, seja na área financeira, seja na área matrimonial, seja na área dos filhos, em qualquer área, você vai ver que vai estar tudo em conflito. Por que está em conflito? Porque eu não entendi. Eu não entendi quem eu sou, a posição que eu estou. Então, isso é muito sério, para que a gente venha manter a nossa posição de mulheres posicionada, a gente precisa entender qual mentalidade a gente está vivendo hoje. Né? E aqui, enquanto você age como serva, a intimidade fica bloqueada. Então, isso é muito importante, meninas, muito importante a gente conseguir identificar isso. Né? O Senhor, ele respeita o livre-arbítrio, por isso que ele espera que a nossa alma tome posse da filiação. Enquanto a nossa alma verdadeiramente não tome posse da filiação, as coisas não vão fluir. Por isso que é além da letra, é além do que a gente lê. Você viu que eu li aquele versículo ali em Gálatas, que ele fala que a gente é herdeiro, que a gente é filho. Mas e você tomar posse daquilo é outra coisa, né? Você entender que aquilo vai mudar a sua vida é outra coisa. E lá dentro do filho pródigo, dessa história, ele vai trazer o ato profético do anel, certo? Que quando o filho volta, o pai entrega ali para ele um anel, roupas novas, sapato novo, ele veste ele de novo, né? Então, o ato profético do anel representa a restituição de autoridade, né? Da assinatura, da identidade familiar. E quando a gente se posiciona assim, como filhas, o Senhor cura a crise de identidade, né? E nos coloca no nosso verdadeiro lugar ali dentro da mesa, né? Onde a gente realmente tem que estar, como filha, não como serva, né? Então, essa parte, ela é uma das mais importantes para que a gente consiga fluir a nossa intimidade com o Senhor. Né? Não é intimidade de servo e de patrão. Ele não é teu patrão, ele é teu pai. E a intimidade de pai com o patrão é totalmente diferente. Né? Se você teve um pai presente, aí um pai físico, um presente, amoroso, você sabe do que eu estou falando. Se você não teve,
Aí você precisa entender que esse pai é Deus, né? Que ele está pronto para te acolher, para te amar, para te pegar no colo. Naquele momento de crise, você não está só. Você precisa entender que a intimidade com Deus, ela vai curar todas as coisas, como se fosse uma chave. E essa chave, ela vai abrir portas para você. Portas que estavam fechadas para relacionamento, portas que estavam fechadas para a verdadeira fartura da alma, para a verdadeira essência da felicidade, sabe? Você não vai andar em crise, você vai andar posicionado. É isso que a intimidade com Deus, ela vai nos trazer, ela vai nos abrir essa porta. E um outro tema que eu quero trazer aqui é um tema muito, muito difícil de ser trabalhado, mas ele vai nos ajudar a que nós entendamos, né? Ele diz assim, ó, a síndrome dos lábios religiosos versus o coração esquadrinhado. Então, eu vou ler 2 versículos aqui para vocês entenderem. Ó, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, 8. O outro versículo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, 10. Então, aqui Deus não avalia a performance externa, certo? Ele vai esquadrinhar a verdade da nossa alma. A palavra esquadrinhar, lá no original, ela traz a ideia de cavar. Vai cavar profundamente, examinar todos os cantos mais escuros escondidos da gaveta. É isso que é o esquadrinhar. Por isso que é a síndrome dos lábios religiosos, que às vezes eu posso estar falando de Deus, falando de intimidade, falando sobre, mas eu não vivo aquilo. Né? Se o Senhor for esquadrinhar o meu coração ali, não vai ter isso ali dentro. Então, essa parte de esquadrinhar, se o Senhor cavar aí dentro de você, dentro da sua alma, o que ele vai achar? Né? Essa é uma pergunta que fica para que a gente responda para si mesmo, né? Porque para nós se posicionar, eu vou te dizer que vai doer, porque é necessário fazer uma varredura de coisa, uma mudança de lugares, de móveis, igual quando você vai limpar uma casa, né? Somos uma casa e a gente precisa organizar tudo isso. Então, é perfeitamente a gente ter, sim, ministério ativo, fazer as coisas com eloquência, cuidar de pessoas e ainda assim estar com a alma faminta e perdida. Né? É o risco de operar na letra. Por isso que vai além da letra, né? Conhecer a teologia da paternidade, mas não experimentar o amor de Deus. Né? Falar de Deus com os lábios, mas guarda o coração trancado por medo de novas feridas, por medo de acessar feridas antigas, né, que ainda não estão curadas, e tudo isso limita o agir de Deus na nossa vida, né? As coisas vai fluir quando a gente responde, não responde apenas ao protocolo religioso, né? Ela vai fluir quando a gente realmente responder com a verdade da nossa alma, é chegar e abrir para o Senhor as feridas antigas, as dores do passado, tudo isso para que seja curado e a gente possa vir com a intimidade verdadeira com o Pai. Então, essa parte, ela traz isso para nós como uma reflexão ali, tudo, né, para que a gente possa estar examinando tudo isso, né, tá vendo qual posição nós estamos ali dentro. E aqui, nessa outro ponto, eu titulei assim, o ápice do colapso interno e a entrega real. É aí que a gente vai ser moldada, que a gente vai ser estruturado. E eu trouxe aqui o Salmo 62, versículo 8b, parte B. Derramarei perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, o que significa derramar ali o coração, né? Significa esvaziar, né? Esvaziar por completo. Sem reter nenhuma gota na parede do vaso ali, né? Sem reter nada, tirar tudo, né? É uma entrega sem reservas, sem mecanismo de defesa, sem tentar manter a pose de mulher forte, a mulher que não chora, a mulher que consegue tudo, sem tentar manter aquela pose assim, do medo de você pedir ajuda para alguém,
essa pessoa vai me achar fraca. Não, eu nunca pedi ajuda para ninguém, não é agora que eu vou pedir, né? Às vezes vem pensamentos assim, né? Então, derramar significa se esvaziar de tudo isso, né? E o milagre ali do sobrenatural, ele não acontece enquanto a gente tenta manter o controle. Enquanto você está no controle, o Senhor está fora do controle, né? Porque por que ele vai manter o controle de algo sobre nós, de uma área, de algo que a gente precisa, se nós estamos querendo dar conta de tudo, né? Mas pela misericórdia, né? Ele se manifesta quando a gente chega nesse colapso, né? Nessa fase que eu acho que é a mais difícil, quando a gente escolhe a rendição absoluta, né? É o momento do tudo ou nada, do vai ou racha, né? E é esse momento que o Senhor entra em ação, porque daí é como se a gente tivesse, pronto, larguei os bets, como dizem aí, não vou fazer mais, Senhor, faz o que o Senhor quiser, faz o que o Senhor achar melhor. É nesse momento, desse colapso interior, que vai acontecer a entrega real para o Pai do controle da situação, né? Então, o Senhor responde para aquelas que vêm, assim, o Senhor vem com o bálsamo, o Senhor vem com o cuidado, né? A gente passa a enxergar a assinatura de Deus ali em cada detalhe, né? Em cada decreto da nossa vida. E a gente precisa parar de lutar com as nossas forças para que não precise chegar nesse colapso interior. Porque quando eu coloquei esse nome de colapso, é realmente porque você vai estar no auge, assim, do problema, no auge da dor da alma, não da dor física, mas aquele negócio que você olha assim e fala assim, Senhor, o que eu estou fazendo? Por que está tudo errado? Por que essas coisas só acontecem comigo? Por que eu não estou entendendo certas coisas? Porque você está no controle. Enquanto a gente está no controle, é como se o Senhor fosse dando corda, né? Fosse dando corda, até que você chega dentro desse colapso interior. Porque ele precisa da verdadeira intimidade. Não é só ler sobre intimidade, não é só falar sobre versículos bonitos, vai muito além disso, né? E eu coloquei aqui o exemplo de Ana, né? E eu coloquei os versículos, 2 versículos de 1 Samuel, que fala assim: e fez um voto, né? Dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias de sua vida, né? 1 Samuel 1:11. O outro vai dizer assim: e visitou o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Lá em 1 Samuel 2:21. Então, aqui eu quero que você entenda, é uma história muito conhecida de Ana. Porém, aqui está a entrega real. Ó, o altar é onde a gente troca, né, o nosso limite pelo limite de Deus. Enquanto Ana chorava, enquanto Ana enfrentava as afrontas da sua amiga lá, que também era a esposa, né, da segunda esposa, enquanto ela chorava a sua esterilidade e retinha toda aquela dor dentro da sua alma, ela continuava vazia. Não tem como. Você consegue entender que esses versículos eles estão nos ensinando essa verdadeira intimidade? Enquanto ela chorava, enquanto ela se esperneava por um filho, enquanto ela fazia isso, fazia aquilo, subia e descia toda vez no ano para ir ao templo e nada acontecia, porque Ana ela estava tão preocupada em ficar chorando, chorando, chorando e não tinha intimidade. Não adianta a gente chegar diante do altar, diante de Deus, e ficar chorando os problemas. Ela estava vazia, ela ia anos após anos. Quantos anos você acha que viveu a vida de Ana assim? Né? Não foi na primeira vez que ela foi no templo orar que Deus deu Samuel para ela. Né? Então, no momento que ela subiu de verdade lá no altar, e que ela entregou o bem mais precioso, que ela entregou as rédeas, mesmo sem desfrutar antes, ela quebrou o ciclo da escassez.
Então, isso aqui é uma chave poderosíssima para que a gente venha entender que não adianta se espernear se você não entregar. É como se eu só estivesse encenando algo, sabe? Eu vou lá, choro para o Senhor e falo, mas eu estou ali, segurando as rédeas do cavalo fortemente. Então, eu me esperneio, mas eu não solto. Eu me esperneio, mas eu não solto. E isso não vai resolver. A gente vai passar anos e anos vazia, sem entender que a chave está nas nossas mãos, mas é a entrega real. Então, aqui, Ana, ela veio nos trazer essa chave de entendimento, né? Que enquanto ela estava daquele jeito, nada ocorreu. Então, aqui, Ana entregou Samuel, ela teve o filho, né? Deus deu a benção. E o que ela fez? Ela foi lá e entregou Samuel, né? Voltou para casa sem o menino nos braços. Já imaginou isso? Você tendo que entregar o teu filho, né? Aqui foi um filho, mas vamos colocar aqui na nossa situação, né? Você tendo que entregar a tua situação para o Senhor e você voltar para casa sem a resolução, porque Ana não voltou com o filho no braço. Quando ela entregou no altar, ela voltou com certeza que ela tinha entregado algo ali, mas não voltou com o menino, né? Mas a sua alma estava farta. Por quê? Porque ela estava liberta da vergonha. Ela já não se importava mais com as provocações, porque ali o Senhor tinha preenchido ela, né? Então o Senhor abriu a sua madre de forma sobrenatural e multiplicou a sua descendência, né? Deu mais 5 filhos para ela. Por quê? Porque ela entregou verdadeiramente no altar. Então ela deixou, quando ela deixa Samuel lá, ela volta e ela começa a frutificar. A sua madre começou a frutificar e quem era estéril começa a gerar muitos filhos. Você vê que forte isso? É muito forte isso, gente. Então ela entregou um e o Senhor, é como se o Senhor tivesse, imagine uma árvore frutífera, cheia de flores, cheia de fruto. Foi assim que o Senhor fez com Ana. E é isso que a intimidade dele vai nos fazer, frutificar. Então, para você frutificar, para você dar flores, para você dar frutos, você precisa se entregar no altar, né? Entregar ali com o Senhor. Deixar tudo. Sabe o que é tudo diante de Deus? É isso que nós precisamos fazer. Porque daí a gente vai frutificar e não é só a madre, é todas as áreas. Aqui eu não estou falando de gravidez física, estou falando de coisas sobrenatural que no reino espiritual estava travado, porém, dentro dessa intimidade o Senhor vai fazer frutificar. É aqui que é o ápice da prosperidade, né? O que é prosperidade? Quando a Bíblia fala assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? E as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso é intimidade. Quando você está íntimo do Pai, as outras coisas vai vir. A vida financeira vai fluir. Se é um carro que você precisa, Deus vai dar. Se é filhos físicos que você quer, Deus vai dar. Se é ministério, Deus vai fazer fluir. Porque você buscou a intimidade, buscar o reino, buscar o alto primeiro, buscar o Pai, buscar a aliança. É isso que o Senhor quer para que as coisas fluam. Entende? Aqui dentro do próximo tópico, a gente vai trabalhar aqui o alinhamento das prioridades e a fartura de Cristo. É o versículo que eu acabei de ler. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Então, aqui, buscar primeiro o reino não é uma obrigação, certo? É uma chave de alinhamento. Quando a nossa prioridade ela se torna intimidade com o rei, o nosso coração encontra o eixo correto, você entende? As necessidades diárias deixam de nos escravizar, né? Aquele pensamento de ansiedade por coisas que ainda não aconteceu, por dívidas que ainda não foi paga, cessa. Aquela coisa cessa dentro do teu coração. Por quê? Porque tá alinhado com o Pai, você entende? E as coisas, não é que elas deixam de importar, é que você largou o controle. E o Senhor está no controle, né? Então, a verdadeira prosperidade, ela se resume ali, não se resume em bens materiais ou posições, né? É a fartura de Cristo governando a nossa alma.
Então, quando nós nos posicionamos como filha legítima, como mulheres posicionadas, o Senhor supre a nossa carência existencial. Ele sabe de tudo que você precisa. Ele sabe quando você precisa de roupa, quando você tem vontade de comer coisas, porque o Senhor é Deus de detalhes. Né? Ele cura a nossa crise de identidade, ele faz a nossa vida frutificar em todas as áreas. Olha, eu tive uma vez uma vontade de comer um bolo de chocolate. E o Senhor preparou o bolo de chocolate. Foi quando a gente pegou Covid, quando estourou o Covid, e todo mundo ficou isolado, né? Foi bem no auge ali, que estava todo mundo trancado dentro de casa, e eu fiquei com vontade de comer um bolo de chocolate, não podia sair, não tinha o que fazer, e eu lembro que o Senhor preparou os irmãos da igreja, eles vieram e colocaram lá na frente, eles falaram, mandaram uma mensagem para nós que estava lá na frente algumas coisas que eles tinham levado para a gente comer. E daí eles levaram uma sopa, uma panela de sopa e um bolo de chocolate. Então, assim, parece bobo, mas não é. O Pai conhece todas as suas vontades. O Pai conhece a sua vontade de ter aquele sapato daquela cor, aquele vestido daquela cor. Não tem como, ele é o Pai, ele sabe da necessidade da filha. Ele sabe, você como mulher, que você às vezes tem vontade de comprar uma maquiagem diferente, não é futilidade, gente, é detalhe. Deus cuida desses detalhes. Nós precisamos entender que o nosso Pai cuida sim, entende? Então nós precisamos realmente fazer como Ana, soltar as rédeas, ir lá e falar assim: Senhor, está aqui, não posso resolver. Isso é ter intimidade. Sabe, eu não sei se você tem uma amiga que você se confidencia, aquela amiga que você vai contar tudo, só que a diferença aqui é que você vai falar para sua amiga e ela não vai resolver. Ela vai te ouvir. Mas quando você pega isso e você conta pro pai, ele vai te pegar no colo, vai te minar, sabe? Quando é aquela coisa difícil que você tá machucada, tá doendo, ele vai te pegar no colo, vai te cuidar e ainda vai resolver. Isso é intimidade, é você deitar no colo do pai. Ele não é tirano, ele é pai, ele tem amor. Ele vai sim brigar, assim como a gente, como pai, briga com o filho, ensina um filho, mas ele ama. Ele ama incondicionalmente. Quem de vocês aqui, como mãe, pode falar assim: eu dou a vida pelo meu filho? Sim, o Senhor deu a vida por nós. Então, você pensa nesse amor. O nosso amor, ele é falho, né? Mas o amor do pai, ele não falha nunca. E nós precisamos tomar posse dessa filiação. Essa filiação, ela precisa estar dentro da nossa alma. Nossa alma precisa crer que nós temos sim um pai. E aqui vai nos trazer o quê? Uma nova identidade. Né? Que o Senhor conhece cada caverna onde a nossa alma tentou se esconder, né? Por causa das dores da vida. Ele esquadrinhou cada lágrima, cada noite de insônia. E hoje, aquele velho crachá que passou a vida tentando te colocar dentro daquela identidade, por exemplo, rejeitada, abandonada, cansada, feia, você não consegue, aquilo é arrancado de você. E o Senhor coloca no teu peito, na tua mão, um novo tema. Qual é esse tema? Qual é esse tema que o Senhor coloca para você? Restaurada, aliançada, filha amada, filha que eu cuido, filha, eu cuido dos detalhes. Essa é a tua nova identidade, filha amada. Então, vamos parar de viver de aparência, vamos entender o que é intimidade, né? É hora de a gente deitar a cabeça aqui no peito do Senhor e tomar posse do nosso lugar. Nós somos filha, filha amada. Você tem uma identidade, certo? Uma identidade física. A Josi tem uma, a Ivens tem uma, a Cleonice tem uma. Lá vai dizer o quê? Lá vai dizer teu nome completo, tua data de nascimento, tua filiação terrena, né? Aonde que você fez aquela identidade e tua foto. Nós temos. E por muitas vezes eu perguntei, quem eu sou? Fora disso. Mas hoje você sabe que você tem uma nova identidade, que você vai tomar posse de filha
do rei. Você vai tomar, a tua alma precisa entender isso, que você é filha e que você pode sim deitar a cabeça no peito do Pai e dizer sim, eu tomo posse da minha herança, a minha herança com Cristo, eu sou filha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele cuida assim dos detalhes. Então nós precisamos tomar posse disso, entender isso. E aqui eu trouxe aqui um memorial do altar, que é já finalizando essa aula, né, para que você entenda que este estudo que eu passei aqui para vocês, ele não nasceu de teorias, de livros, de palavras vazias. Ele é um memorial. Por que eu coloquei um memorial? Porque ele é fruto de uma história real de superação. A minha história de superação. Cura de identidade, de resgate. Né? Ele é o testemunho de como eu desabei no meu colapso interior ali, dentro daquele colapso, mas eu deixei para trás tudo isso, deixei para trás o peso da rejeição, renunciei à mentalidade de escrava e aprendi a ser filha. Então, esse estudo que eu montei para vocês, ele não é só um estudo sobre intimidade com Deus, foi o que eu vivi. Então, tudo que está aqui é baseado dentro da minha história. E eu coloquei aqui um versículo, porque dele e por ele são todas as coisas. A ele seja dada toda a glória para sempre. Né? Romanos 11, 36. Então, meninas, isso daqui, ele é um memorial mesmo. Foi o que eu vivi. Né? Eu vivi esse colapso interno, essa crise de identidade. E o Senhor me ensinou que a intimidade com Deus, ela tinha que percorrer todos esses caminhos que eu passei para vocês, dentro desse passo a passo. Não é fácil, mas é restaurador. Você vai ser outra pessoa. Você vai agir como uma pessoa mais confiante, quando você se empoderar de quem você é de verdade. Eu não sabia quem eu era. Eu lia quem eu era. Você entende por que além da letra? Eu lia quem eu era. Eu lia que eu era filha, que eu era cordeira de Cristo. Mas e cadê? Cadê você viver isso? Cadê a tua alma entender isso? Porque as chaves, elas só são entregues nas nossas mãos quando a nossa alma, ela toma posse disso. Então, nós precisamos ir além da letra. Que hoje, esse estudo de intimidade com Deus, ele possa se ter entranhado dentro da sua alma, sabe? Ele possa ter, a sua alma possa ter nutrido tudo isso para que você, se você se encontra nesse caminho de crise, de colapso interior, crise de identidade, que você possa entender que a intimidade com o Pai, ela vai fluir toda a sua vida. E você vai frutificar com o Pai. Tá bom, meninas? Vocês estão bem? Vocês estão aí? Vocês entenderam o que eu quis passar para vocês? Se vocês têm alguma coisa para falar, agora é o momento. Eu vou abrir aqui para que vocês falem, para que vocês, de repente, contem aí algo sobre vocês. Tá aberto, a gente tem uns minutinhos ainda, tá? Para que a gente consiga conversar um pouquinho sobre isso. Amém, amém. Aula maravilhosa, necessária, né? Eu tenho comigo algo que Deus trouxe no meu coração, que quando a gente consegue entender, é transformador. Nós, quando nós estamos dispostos a ouvir, nós agregamos conhecimento, né? Mas o conhecimento ele não nos transforma. Que é igual você falou, a gente escuta, né? Mas a gente não vive. Então, o conhecimento ele nos agrega. Mas o que vai mudar internamente, o que muda internamente em nós é a nossa ação. É o movimento que vamos fazer a partir daquilo que a gente está ouvindo, né? É a gente literalmente sair do local onde estamos. E realmente faz todo sentido isso que você falou. A intimidade, ela é algo assim, ela não tem como só ler, ela vai muito mais, né? Ela necessita de uma entrega muito grande nossa ali, e nós precisamos estar dispostos mesmo a viver essa intimidade, né? Senhor, o que eu preciso?
abandonar, para que eu venha ter essa intimidade, para que eu venha sentir que eu estou no colo, né? Para que eu venha sentir que eu estou deitada ali no peito do Pai, eu venha sentir acolhida. Então, a intimidade, ela vai nos exigir uma entrega real, né? E é isso que nós precisamos ter, fazer, para que a gente venha se posicionar naquilo que o Senhor quer para nós. Né? Essa intimidade, ela vai nos colocar dentro do propósito de que cada uma aqui tem, né? Cada uma o Senhor fez com um carinho ali, com uma porção para que você venha exercer aqui, né, nessa terra. Então, e tudo vai ter do seu propósito, vai ter da sua intimidade com o Pai, né? Tem gente que vai passar a vida inteira sem conhecer isso, sem se entregar dentro disso, e ele vai estar fora do propósito. Mas quando a gente consegue entrar, né, dentro dessa, acreditar nisso, né, trazer isso para dentro da nossa alma, eu acho que os colapsos internos ali, eles vão ser resolvidos, né? O Senhor vai vir curando o que tem de curar e a gente vai caminhando, né? Não para a perfeição, mas para cada dia estar cuidando de uma área, né? Sendo um pouco melhor. Alguma coisa, irmã Cleonice? A irmã Cleonice não estava bem, estava com bastante dor de cabeça, mas ela está ali cuidando para nós, né? Mas é isso, gente. Eu quero também aqui, nesse momento, fazer com vocês aqui uma oração, né? E para que a gente venha entender isso, venha tomar posse de tudo isso. Eu também trouxe letras nesse estudo, mas eu quero que esse estudo ele entre na alma de vocês e vocês venham entender tudo que o Senhor permite, às vezes, que aconteça conosco, né? Então, para que o Senhor venha nos ajudar, venha nos cuidar, para que nós realmente chegamos, né, nessa parte, que vai estar encerrando essa aula. Faltou bastante gente aqui para estar conosco, né? Mas o Senhor ali vai conduzir para que todas assistam depois, né? Então aqui eu quero deixar essa dinâmica aplicação aqui para vocês, que é conduzir, né, a você renunciar toda palavra de abandono, de rejeição ali da sua infância, marcas de abandono, sentimento de orfandade espiritual, e eu quero te desafiar a você sair dessa caverna, né? Se você sair dessa caverna e entregar Samuel, né? Qual é o Samuel que você precisa estar entregando ali para que o Senhor venha curar esta área, né? Que você precisa entregar verdadeiramente hoje ali para Deus. Não sei, todo mundo tem um Samuel para entregar, né? E que você entregando esse Samuel, você venha frutificar, você venha florescer. E também quero pedir aqui, né, pelo espírito de adoção, porque eu também trouxe letras, como eu disse, mas que o Espírito Santo ele possa nos convencer, possa trazer dentro da nossa alma ali que nós somos filhos, que nós temos esse espírito de adoção, sim, né? Então a gente vai terminar aqui orando para que o Espírito Santo, né, ministre o Abba Pai dentro de você. E daí você não vai falar agora, mas você pode anotar tudo que você ouviu, que te feriu, qual Samuel você tem que entregar, você anota tudo isso num papel, se você tem dificuldades, eu tenho dificuldade às vezes de me expressar, né? Então, mas você anota tudo isso e você fala, anota, escreve como se você estivesse falando e fala para o Senhor, tá aqui, eu quero entregar isso aqui no seu altar, seja o que for que te machuca, entende? Você escreve e ora sobre isso, entrega para o Senhor, né? E pedindo para que o Espírito Santo venha ali com o espírito de adoção para dentro da sua alma, porque você venha entendendo tudo isso, tá? Então, feche teus olhos, a gente vai estar orando para estar encerrando essa aula, tá?
Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por este momento de aprendizado. Nós nos colocamos diante de Ti neste momento, Pai. Eu apresento a vida de cada uma que está aqui nesta aula, de cada uma que não pôde estar, Pai, mas vai estar assistindo depois. Eu apresento, Senhor, a família. Eu apresento, Senhor, cada canto da alma delas que precisa de cura neste momento, Pai. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha esquadrinhando os corações, Pai. Que o Senhor venha dando direcionamento, que o Senhor venha dando entendimento, venha dando força para que elas venham, Pai, falar o que elas precisam pôr para fora. Se elas não conseguem falar, que elas possam escrever, Pai, e entregar diante do teu altar, entregar diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que precisa ser curado, Pai, para que nós possamos, como Ana, Pai, frutificar na Tua presença, Pai, para que nós possamos exalar a Tua presença por onde a gente for, Pai, que nós possamos, Senhor, entender que as rédeas de tudo isso não é nós que levamos, Pai, é o Senhor, que o ápice da nossa intimidade contigo, Senhor, é entrega verdadeiramente no altar, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha curando elas emocionalmente, fisicamente, tudo que está em colapso no seu emocional, que está atingindo o seu físico, Pai. Em nome de Jesus eu te peço agora, Pai. Desce com a cura sobre cada área, Pai. Em nome de Jesus eu peço que o Santo Espírito venha com a filiação que nós precisamos, Pai, para que nós possamos verdadeiramente nos sentir como filha, Pai, que nós possamos tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor deixou para nós, que nós somos herdeiros de Cristo, Pai, que nós somos tua filha amada, que nós possamos tomar posse dessa nova identidade, Pai, que além da letra, Pai, além do que nós lemos nos versículos, mas que nós possamos estar entregue verdadeiramente a Ti com uma nova identidade, a partir de agora, posicionadas em nome de Cristo, em nome de Jesus, Pai. Que todas elas, Senhor, venha ter um direcionamento da Tua parte, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que tudo isso que foi falado aqui, Senhor, que tudo isso que veio ser ensinado, que seja como cura, Senhor, para todo canto ali da alma que necessita, Pai. Que o Senhor entregue as chaves de acesso nas mãos delas, Pai, em nome de Jesus, para que cada uma frutifique da maneira que o Senhor quer, para que cada uma entre no propósito da maneira que o Senhor precisa, e em nome de Jesus, que cada uma venha estar alinhada contigo, Pai, e que nós possamos entender que buscar o reino dos céus, Pai, para que as outras coisas sejam acrescentadas, é simplesmente, Senhor, estar íntimo de Ti, e em nome de Jesus é isso que eu te peço para cada uma delas. Amém. Amém. Que Deus abençoe o dia de cada uma, o sábado de cada uma. Que o Senhor venha trazendo renovo, refrigério para a vida de vocês. Eu sei que é um dia corrido, ó, nós terminamos no horário. Glória a Deus por isso, tá? Na última aula a gente passou um pouquinho, né? Na minha última aula a gente passou um pouco, bastantes até. Mas hoje a gente está dentro do horário e eu creio que vai dar tempo de todo mundo fazer tudo que tem de fazer aí, mas direcionada, né? Na firmeza que o Santo Espírito está conosco, nos direcionando. Amém? Vou passar a palavra ali para a irmã Cleonice, está finalizando, não sei se ela vai falar mais alguma coisa, mas daí a gente encerra por aqui, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Cadê a irmã Cleonice? Irmã Cleonice, você está bem? Tô, irmã. Estava aqui meditando. Meu Deus, que profundo, né? Glória a Deus. Amém, irmã. Então daí eu já finalizei, se a irmã quiser encerrar ali a gravação. Uhum. Deixa eu abrir aqui. Pronto.